Estamos, então, entrando no capítulo de número 14 do livro de Juízes. E hoje vamos continuar a história de Shimshon, ou Sansão, como a maioria das pessoas conhecem. Como falamos anteriormente, esse livro ele foi escrito por Shemuel Hanavi, ou seja, o profeta Samuel. Essa é a opinião da tradição judaica sobre isso. Shemuel Hanavi também escreveu o livro de Ruth e também escreveu o seu livro, o livro de Shemuel. Tanto a parte número 1 quanto a parte número 2. Apenas um pouco lá no final da parte número 2, ele foi concluída por seus dois alunos, que eram Natan e Gad, que foram alunos de Shemuel Hanavi. Entrando no número 14 hoje, no capítulo de número 14, assim diz o texto sagrado. E Shimshon desceu a Timnat e viu em Timnat uma mulher dos Filistins, e subiu e contou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnat, das filhas dos Filistins. Agora tomai-a para mim por mulher. E seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura entre as filhas de teus irmãos e entre todo o meu povo uma mulher, para que tomes uma mulher dos filistins circuncisos? E Shimshon disse a seu pai: Toma-me aquela, porque ela agrada aos meus olhos. E seu pai e sua mãe não sabia que isso vinha do Eterno, porque ele procurava um pretexto contra os filistins, porquanto os filistins dominavam sobre Israel naquele tempo. E Shimshon desceu com seu pai e sua mãe a Timnat, e chegaram até os vinhedos de Timnat. E eis que um leão novo o atacou, rugindo. E o Ruach HaKodesh, a inspiração divina, se apossou dele e fendeu como quem fende um cabrito. E não tinha nada na mão. E não contou a seu pai e a sua mãe o que havia feito. E ele desceu e falou com a mulher. E ela agradou aos olhos de Shimshon. E ele voltou depois de algum tempo para tomá-la. E ele desviou para ver o corpo do leão morto. E eis que havia um enxame de abelhas com mel na carcaça do leão. E tirou-o com sua mão, e foi andando e comendo, e foi a seu pai e a sua mãe, e lhes deu e comeram, e não lhes disse que havia tirado o mel da carcaça do leão. E seu pai desceu à mulher, e Shimshon fez um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. Quando o viram, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. E Shimshon lhes disse: Apresentarei a vós um enigma para adivinhar. Se me disseres a solução durante os 7 dias das bodas, darei a vós 30 lençóis e 30 mudas de roupa. Mas se não me disserdes a solução, vós me dareis 30 lençóis e 30 mudas de roupa. E eles lhe disseram: Apresenta o teu enigma para que possamos ouvi-lo. E disse-lhes:
Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Em 3 dias não puderam solucionar o enigma. No 7º dia, disseram à mulher de Shimshon: convence teu marido a nos revelar o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai no fogo. Acaso vós nos chamastes para possuir o que é nosso? E a mulher de Shimshon chorou diante dele e disse: tu me odeias e não me amas, pois apresentaste o enigma aos filhos do meu povo e não me contaste a solução. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai e a minha mãe contei, e o contaria a ti? E ela chorou diante dele os 7 dias das bodas. Mas no 7º dia lhe contou, porque o importunava, e ela contou o enigma aos filhos de seu povo. E os homens da cidade disseram-lhe no 7º dia, antes do pôr do sol: o que é mais doce que o mel e o que é mais forte que o leão? E ele lhes disse: se não tivesseis arado com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. E o Ruach HaKodesh, a inspiração divina, se apossou dele, e ele desceu a Ashkelon, e matou deles 30 homens, tomou suas roupas, e deu aos que solucionaram o enigma. E acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Shimshon foi dada ao seu companheiro, que lhe servira de paraninfo. Então, essa foi a leitura de hoje. Vamos falar então um pouquinho. Hoje nós vamos falar um pouco sobre escolhas. Escolhas imperfeitas, providência perfeita, caminhando com sabedoria e responsabilidade. Você já parou para pensar como, mesmo em meio às escolhas mais difíceis e os erros que cometemos, existe um poder maior que pode transformar tudo em bem? A história de Shimshon, de Sansão, nos mostra que o eterno, ele não se limita ao que nós planejamos. Ele age através até mesmo de nossas falhas e imperfeições para realizar o seu propósito. Mas essa verdade, ela não é um convite à negligência. É um chamado urgente para que você desperte, reflita e escolha caminhar com sabedoria e responsabilidade, guiado pela luz divina. Eterno e soberano do universo, fonte de toda sabedoria e luz, abre os nossos olhos para enxergar além das aparências, ilumina nosso coração para compreender tua vontade, guia nossos pensamentos e ações pelo caminho da verdade, afasta de nós as sombras da dúvida, as sombras do erro, inspira-nos com discernimento para fazer escolhas justas, que possamos sempre sentir tua presença, tua força e caminhar firmes na senda que conduz à vida, e que tua luz brilhe em nós, agora e para sempre. O capítulo 14 de Juízes, ele introduz uma fase crítica na vida de Shimshon, de Sansão. Um personagem que não é fácil entender, é complexo, que atua como juiz de Israel, mas cuja conduta frequentemente foge dos padrões esperados.
O episódio ele começa com sua decisão de tomar por esposa uma mulher filistim, ou seja, filisteia, da cidade de Timna, o que é visto com preocupação por seus pais. Afinal, era proibido um judeu casar com a não judia. É proibido, inclusive, pela Alahá, pela Torá. É proibido também uma judia casar com um não judeu. Judeu só pode casar com judia, e judia só pode casar com judeu. Mas ainda assim, o texto ele revela que tal iniciativa, essa iniciativa vinha de Hashem. Capítulo 14, versículo 4, nós vemos isso. Pois Deus buscava uma oportunidade contra os filisteus. Rashi, comentarista clássico da Torá, ele comenta que a intenção de Deus era iniciar um conflito com os filisteus para o bem do povo judeu. Mesmo por meio de um desejo aparentemente mundano, secular. No entanto, esse versículo ele é um exemplo clássico de Hashgrahá Pratit, a providência divina. Mas não é qualquer providência divina. Hashgrahá Pratit é uma providência divina individualizada. Uma supervisão totalmente focada em cada indivíduo. Hashem faz isso. Por cada coisa nesse mundo. Ele consegue fazer? Não. Ele é o criador e o sustentador. Esse versículo também é um exemplo clássico disso. Mas, onde há ações humanas, mesmo as não tão ideais, elas são utilizadas por Deus como instrumentos de seus planos. Assim comenta o Malbim, outro comentarista clássico da Torá, que vê nisso um caso de parceria entre livre-arbítrio e supervisão divina. Ou seja, os decretos de Hashem não são contrários ao livre-arbítrio. E livre-arbítrio não é contrário a decreto divino, como muitos pensam. Não existe aqui uma contraposição. O que existe é uma convergência. A Guemará, no Tratado Sotá, página 9b, ela também interpreta os atos de Shimshon como um resultado de inspiração divina, não meramente de uma paixão pessoal. Afinal, ele era um juiz, e tal como o juiz tinha nível de profecia. E já vimos em outras oportunidades que quando uma pessoa fica com nível de profecia, ele é totalmente tomado pelo espírito da profecia. Ele praticamente perde muito dessa escolha que ele tem, porque ele está sendo dirigido. E vimos isso de várias formas, em várias etapas. Profetas, por exemplo, movidos pela inspiração divina, eles tiveram que andar nus. Qual pessoa em sã equilíbrio andaria nu por aí? Né? Outras pessoas, o profeta Hashem falou e ele teve que coabitar com uma mulher que era casada, inclusive. Qual pessoa em sã raciocínio faria isso? Por quê? Porque Hashem tinha um porquê nisso tudo. Eram formas de mostrar ao povo de Israel algumas condutas e chamar a atenção, a fazer advertências. O mesmo acontece, então, com Shimshon, com Sansão. E no caminho a Timna,
Shimshon, ele encontra um leão que ele mata com as mãos nuas quando a inspiração divina o invade. Capítulo 14, versículo 6, vemos isso. Segundo Radak, outro comentarista clássico da Torá, este ato sobrenatural é a confirmação do papel único de Shimshon como guerreiro de Deus. O Medrash Shoretov, sobre o Terrilim 92, ele associa o leão ao poder dos filisteus, sugerindo que o propósito antecipa a vitória futura de Israel sobre os seus opressores. Dias depois, Shimshon encontra mel no cadáver do leão. Versículo 8 e 9. Este episódio ele é rico em simbolismo. Segundo Malbim, a imagem do mel emergindo do animal morto representa a possibilidade do bem surgir do mal. E mais do que isso, lá em Likutei Sirot, volume 3, para Shashoftim, o Rebbe, ele interpreta que há uma doçura oculta no rigor. E Shimshon, como figura paradoxal, extrai luz da escuridão. No entanto, há também aqui uma crítica implícita no texto. Como Nazir, Shimshon devia evitar contato com o animal morto. De acordo com Bamidbar, Números capítulo 6, versículos 6 e 7, falando sobre as leis do Nazireu. E o fato de se aproximar de um cadáver sugere uma falha crescente em uma observância espiritual. Durante a festa de casamento, Shimshon também propõe um enigma aos filisteus. Capítulo 14, versículo 14. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Esse desafio está enraizado em sua experiência pessoal. É uma metáfora da sua própria vida, da sua própria missão. Ele é o comedor, do hebraico gibor, mas há algo doce em seus atos que visa proteger o povo judeu. A resolução desse enigma pelos filisteus, após ameaçarem a esposa de Shimshon, expõe a corrupção moral e a desonestidade do inimigo do povo de Israel. A expressão de Shimshon, se não lavrasseis com minha novilha, não teríeis descoberto meu enigma. No versículo 18, de acordo com Urashi, não é algo literal, é uma metáfora sobre a traição íntima, implicando que ele só vencera por meio do engano. Em resposta à traição de Sansão, ele mata 30 filisteus de Ashkelon. Eles tomam as roupas como pagamento. O Radak, ele justifica esse ato como uma retribuição justa à traição e à quebra do contrato. Enquanto a Guemará, no Tratado Sotá, página 10a, ela mostra que a inspiração divina impulsionou Sansão em sua missão, mesmo por meio mais violentos. O texto, então, ele encerra com Sansão, ele deixando a festa irado, evidenciando sua frustração com a deslealdade dos filisteus. No entanto, aqui cabe uma pergunta: como pode um líder escolhido por Deus agir de maneira tão impulsiva e ainda assim cumprir uma missão divina? Para compreender
esse aparente paradoxo, essa contradição, é necessário analisar como a providência divina ela atua através de caminhos não convencionais ao longo de Juízes capítulo 14. Deus, em sua providência perfeita, ele conduz até mesmo os caminhos falhos do ser humano para cumprir seus propósitos justos, revelando que até as escolhas imperfeitas podem servir a uma missão sagrada quando há um plano divino mais elevado em ação. Repetido, Deus, em sua providência perfeita, ele conduz até mesmo os caminhos falhos do ser humano para cumprir seus propósitos justos, revelando que até as escolhas imperfeitas podem servir a uma missão sagrada quando há um plano divino mais elevado em ação. A vida ela é feita de escolhas, muitas delas permeadas por falhas humanas, impulsos emocionais, decisões mal calculadas. No entanto, a narrativa de Juízes 14, ela descreve a trajetória de Sansão e revela um princípio muito importante, profundo e reconfortante, que mesmo as escolhas imperfeitas podem ser utilizadas por Deus para cumprir propósitos superiores. Ao examinar a relação entre o livre-arbítrio humano e a providência divina, este capítulo ele nos convida a compreender que Deus não apenas guia os seus caminhos retos, mas também ele pode transformar até mesmo os seus tropeços em caminhos redentores. A história ela começa quando Sansão ele escolhe uma mulher filisteia para a esposa, provocando então a reprovação de seus pais. A decisão ela parece errada, principalmente por envolver uma aliança com o povo inimigo, idólatra. Contudo, o versículo seguinte ele é surpreendente. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Eterno, pois ele buscava ocasião contra os filisteus. Capítulo 14, versículo 4. Aqui, o texto ele revela que a motivação de Sansão, embora não fosse elevada, estava sendo usada por Deus para cumprir e abrir caminho contra os opressores de Israel. O comentarista Urashi, ele afirma que Deus desejava iniciar uma provocação estratégica contra os filisteus, utilizando os próprios impulsos de Sansão como veículo. O Malbim complementa dizendo que a providência divina frequentemente opera através de meios ocultos e muitas vezes até contraditórios à nossa limitada consciência. Essa tensão entre o erro humano e o plano divino, ela não é exclusiva do caso apenas de Sansão. Na história de Yosef, José, do Egito, nós vemos os seus irmãos vendê-lo por inveja. Um ato cruel. No entanto, José declara no final, Bereshit capítulo 50, versículo 20, vocês pensaram um mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Da mesma forma, Provérbios 19, versículo 21, ensina que muitos são os planos do coração do homem, mas o conselho do Eterno é o que subsiste. Esses versículos eles demonstram que mesmo em meio ao livre-arbítrio humano, o plano divino não apenas continua válido, ele se manifesta justamente através das nossas imperfeições. O Tratado Sotá, página 9b, ele comenta que Sansão
seguiu seus olhos, mas a presença divina o guiava, explicando que, embora seus atos fossem movidos por desejos pessoais, ele continuava sendo portador de uma missão divina. O Midrash Shoretov, ele relaciona o leão que Sansão matou com os filisteus e o mel que ele encontrou depois com o bem que surge da luta espiritual. E como Likutei Sirot, volume 3, ele traz, vai além daquilo que ensina que Sansão representa a função entre o rigor, a Gevurah, e a doçura, a Hesed, mostrando como a severidade pode brotar bênção dela também. Esse princípio é também comprovado por experiências humanas, sim, nas nossas relações pessoais. Uma pessoa, ela pode tomar uma decisão precipitada, por exemplo, aceitar um trabalho apenas por interesse financeiro e, num ambiente inesperado, encontrar alguém que a leva de volta a uma jornada às 7 leis universais. Encontrar você lá. Ou então, alguém que se envolve num relacionamento que termina em sofrimento, mas que torna um catalisador de a sua transformação interior. Ela cresceu com aquilo. Se tornou, inclusive, uma pessoa melhor. Ter passado pelo sofrimento, ela vai saber não fazer as outras pessoas sofrerem. Assim como o mel, ele emergiu do corpo do leão morto. A doçura pode surgir das experiências mais ásperas da vida. Não se trata, evidentemente, de justificar o erro como algo desejável. O judaísmo, ele não anula a sua liberdade, nem incentiva o seu pecado. Ao contrário, valoriza a responsabilidade moral e a busca pela retidão. No entanto, aqui nós aprendemos a evitar o desespero. E uma vez que o erro foi cometido, Deus pode redirecionar os caminhos para produzir algo positivo, desde que a pessoa se mantenha aberta à orientação divina. Um dos primeiros equívocos que surge na cabeça do ser humano é o sentimento paralisante de que um erro pessoal destrói para sempre o propósito de vida de alguém. E as pessoas se desesperam por causa disso. Tem pessoas que tiram sua própria vida por causa disso, inclusive. Carregam culpas antigas com o pensamento de que perderam sua única chance de fazer o que é certo. A história de Sansão ensina o contrário. Mesmo quando motivado por impulsos que não são os mais virtuosos, Deus pode usar esse movimento para iniciar um processo de solução. Isso corrige a visão fatalista e oferece uma esperança de restauração. Como perguntaríamos, se eu fiz uma escolha errada no passado, ainda há esperança de cumprir o propósito de Deus para mim? A resposta é sim, pois o Criador, ele é capaz de integrar nossos tropeços ao seu projeto eterno, contanto que retornemos a ele com o coração aberto. Outro grande erro, frequentemente, que as pessoas cometem é imaginar que Deus ele se afasta completamente quando o ser humano falha. O Tratado Sotá, na página 9b, comenta que mesmo quando Sansão seguiu seus olhos, ou seja, cedeu os próprios desejos,
a presença divina não o abandonou. Essa visão, ela corrige a ideia de um Deus distante ou punitivo, substituída por uma verdadeira presença acolhedora. E de um Deus que está sempre presente, inclusive da forma oculta, nas sombras, guiando os seus caminhos também. Um outro equívoco é que só pessoas perfeitas podem ser instrumentos de Deus. Um grande erro. Ao contrário, as Escrituras estão cheias de exemplos de pessoas que não eram tão perfeitas assim, aos olhos humanos, que cometeram erros, mas superaram esses erros, consertaram esses erros, cujas falhas se tornaram parte desse processo de maturação. Isso elimina a ilusão de que é preciso alcançar uma santidade absoluta para ser útil. Então perguntamos: Deus pode me usar mesmo sendo imperfeito? A resposta é claramente sim. O que ele espera não é a sua perfeição, mas corações dispostos e humildes a aprender com os erros e transformar erros em acertos. Aqui também devemos evitar mais um erro de que apenas ações religiosas explícitas têm valor espiritual. Muita gente hoje quer parecer religioso, só externamente, internamente não é. Muitas pessoas hoje querem tirar fotos, exibindo com tefilim, usando talit, né? Colocando nas redes sociais para mostrar para todo mundo que ele é o cara, né? No entanto, a escolha de Sansão, ela nos ensina o contrário. Um movimento inserido no plano de Deus é que você realmente compreenda que até as ações mais comuns no seu dia a dia, elas podem se tornar ações que realmente fazem a diferença. Não precisa parecer, apenas você precisa ser. Um outro equívoco que o texto de hoje ele refuta totalmente é a visão de que o mal nunca pode ser transformado em algo bom. Na verdade, na visão da Hassidut, aí existem dois tipos de coisas que descem do céu. Um delas é o bem. E a outra coisa é o bem. Não desce mal nenhum do céu. Desce o bem revelado e desce o bem oculto. Aquilo que chamamos de mal é um bem oculto. Certamente, obviamente, né, aos olhos humanos, o mal ele é condenável. E o erro nunca deve ser buscado deliberadamente. Mas a providência divina, ela é capaz de transformar o que era destrutivo em algo produtivo. Como no caso dos irmãos de Yosef, que agiram com crueldade, mas as suas ações foram redirecionadas por Deus. Em Gênesis 50, versículo 20, vemos isso. O mel encontrado no cadáver do leão ilustra bem esse princípio. Até do rigor pode brotar a doçura. No entanto, o primeiro alerta que eu vou fazer para você nessa manhã, o primeiro alerta é contra o autoengano espiritual.
Muitas pessoas, ao ouvir que Deus pode usar erros para cumprir seus planos, concluem erroneamente que então não faz diferença o que eu faço. A Torá responde com clareza: acaso testará o homem a Deus? Devarim, capítulo 6, versículo 16. O Rambam Maimônides, em Luhot Teshuvah, capítulo 6, alahá número 5, ele ensina que, embora Deus tenha controle absoluto sobre o resultado final da história, cada ser humano é plenamente responsável por suas escolhas. O fato de Deus redimir o mal não significa que Deus santifica o mal, apenas revela sua soberania. O segundo ponto é contra o ensinamento do conformismo. Achar que tudo o que acontece, mesmo os nossos erros, é como Deus queria. Isso leva a uma passividade espiritual. Porém, lá em Pirkei Avot, capítulo 3, na Mishnah número 15, está escrito: tudo está previsto, mas o livre-arbítrio é dado. Isso significa que o plano de Deus não isenta o ser humano de examinar suas motivações, nem o libera de prestar contas. Sansão escolheu uma mulher filisteia, e embora o Eterno tenha usado isso para provocar os inimigos de Israel, o restante de sua vida foi marcado por dores, traições e consequências pesadas. Ele foi usado por Deus, mas sofreu pelas suas próprias decisões. Isso, claro, traz uma reflexão. Deus pode até usar tuas escolhas erradas, mas você ainda colherá os frutos delas. Esse ensinamento também, ele nos alerta contra aquilo que podemos chamar de culto ao resultado, ou o pragmatismo de nossa época. Muitos pensam, se deu certo no final, então estava certo desde o começo. E aí, pode fazer de tudo. Pode usar a corrupção para aprovar projeto na Câmara dos Deputados, pode dar mensalão para as pessoas para aprovar, por exemplo, mais vagas nas universidades, pode, por exemplo, cometer algum tipo de lavagem de dinheiro somente para colocar um tal poder acima do outro. Mas a visão da Torá, ela valoriza a intenção e o caminho, não apenas o resultado. Tratado Bava Batra, página 10b, ensina: tudo é julgado conforme a intenção. Se era errado no início, é errado no final, mesmo que dê resultado. Não é o fim que justifica os meios, é o contrário. São os meios que justificam os fins. Sansão, ele foi vitorioso contra os filisteus, mas o preço foi alto. Sua força foi usada para vingar traições e violar alianças, não por estratégia ou santidade. E isso não é um modelo a ser imitado, mas sim um alerta para ser discernido. Por fim, aqui nós aprendemos contra a falsa confiança na impunidade. A bondade de Deus não deve ser usada para escudo, como escudo para a negligência. Como ensina Narmânides em seu comentário sobre Deuteronômio 29:18, aquele que pensa, andarei segundo o desejo do meu coração, pois Deus perdoa, está se enganando.
e atraindo sobre si juízo. A presença da misericórdia não elimina a sua responsabilidade, ela a intensifica. Não te desesperes. Não te desesperes por ter cometido erros ou caído. O Eterno, ele é misericordioso e te convida a retornar. Porque eu sou o Eterno que te sara. Êxodo 15, 26. Quando o ímpio se retorna do seu caminho, salva a sua alma da morte. Ezequiel 18, 27. Por isso, levanta-te, arrepende-te e volta para Hashem com o coração sincero realmente. Não digas, porque eu fui abandonado por Deus, por causa dos meus pecados. O Salmo, ele lhe assegura: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Eterno me acolherá. Salmo 27, versículo 10. Confia que o Criador está contigo, mesmo quando você erra. Por isso, não te afastes, mas busca uma reconciliação com o Criador. Não te enganes pensando que só aquelas pessoas que fazem tudo perfeitamente podem ser usadas por Deus. Deus tem os seus caminhos, mas confia que mesmo com teus erros, mesmo com as suas imperfeições, mesmo dando um passo de cada vez, mesmo andando como tartaruga, mas dando um passo de cada vez, você realmente pode ser aquela pessoa que pode influenciar positivamente o seu próximo. Não negligencie a escolha que você tem. Você é plenamente responsável por seus atos. A Torá, ela ordena: escolhe a vida para que vivas. Deuteronômio 30, versículo 19. Portanto, não permitas que a indiferença ela te afaste do caminho certo. Não imagines que o mal ele não traz consequência, ainda que Deus possa redimir você do erro. O pecado ele é sério e realmente ele traz problemas a longo prazo. Provérbios capítulo 4, versículo 19 diz: o caminho dos ímpios é como escuridão. Eles não sabem em que tropeçam. Por isso, arrepender verdadeiramente quando desviamos do caminho das 7 leis universais é o correto a fazer. E mudar a nossa conduta para que possamos receber, de fato, esse favor de Deus. Que, claro, Ele quer que você esteja aproveitando o seu potencial, seu máximo potencial, porque você tem potencial. Não confunda o sofrimento com o abandono divino. Muito pelo contrário. A disciplina do Eterno é um sinal de amor. Provérbios 3, versículo 12. Porque o Eterno corrige a quem ama, como um pai ao filho querido. Reconhece essa correção e usa para fortalecer e para crescer espiritualmente. O primeiro passo para a transformação da sua vida é o reconhecimento sincero dos seus erros, como está escrito no Terrilim 106, versículo 1. Confessai ao Eterno, porque Ele é bom. Não escondas nada. Também não te iluda ao trazer à luz as suas falhas. Abre o espaço para que Deus realmente esteja trabalhando na sua vida.
Seja honesto consigo mesmo. Seja honesto com Hashem. Porque ele conhece o seu coração. Não adianta ser desonesto com ele. Arrepende-te com um coração sincero. O arrependimento verdadeiro, ele é um caminho para a restauração. Como ensina o Maimônides, lá em Leis de Techuvá, arrepender-se inclui abandonar o erro. Sentir, claro, que cometeu um erro e firmar o compromisso de não repetir. Não deixes para amanhã o que você pode fazer hoje. Volta para o eterno com toda a sua alma. Busca o estudo e o conhecimento da Torá. Para caminhar reto, precisa conhecer o caminho. Não tem como caminhar reto se não conhece o caminho. Se não conhece as 7 leis, não tem como praticar as 7 leis. Dedica tempo ao estudo, que é a luz para os teus pés. Como diz o Salmo 119, versículo 105. Aprofunda-te nas leis, nos ensinamentos que fortalecem a ética e a espiritualidade, para que seus passos sejam firmes e conscientes. Se ajunte com pessoas boas, de bons costumes. Não se cerque de pessoas que podem te levar para o precipício. O ambiente, ele influencia a sua caminhada. Afasta-te de más companhias e aproxima-te daqueles que buscam realmente. Não precisa ser notoriamente, digamos assim, uma pessoa que pratica as 7 leis universais como você pratica, mas pessoas que não praticam erros. Pessoas que têm realmente uma vida ética, de fato. O Talmud, ele ensina, lá no Tratado Avot, capítulo 1, Mishnah número 6, quem anda com os sábios, ficará sábio. A amizade verdadeira, ela te ajudará a resistir aos problemas e a crescer. Pratica a humildade e o temor do eterno. Reconhece que você é limitado. Reconhece que você depende de Hashem. O temor, ele é fonte de vida, já diz o Provérbios capítulo 14, 27, e te manterá vigilante para não cair no erro. Serve a Deus com alegria e com perseverança. A prática, ela não deve ser um fardo, mas um caminho de alegria e de conexão. Perseverar nas mitzvot, nas 7 leis universais e nas boas ações é fundamental, sabendo que cada esforço seu é valorizado pelo Eterno. Confia na misericórdia de Deus, mas também age com responsabilidade. Confia que Deus é misericordioso, que Ele pode transformar a sua vida, os seus erros, mas não te aproveite disso para negligência. Cada escolha sua é importante e será avaliada. Então, tendo refletido sobre esses desafios e erros que podemos enfrentar, é essencial que tomemos para nós o compromisso de mudar, de buscar o eterno com sinceridade e com firmeza, para que as nossas vidas se alinhem ao propósito do Criador. Que possamos, com humildade, com coragem, reconhecer as nossas falhas, voltar para o eterno em verdadeiro arrependimento, firmando nosso compromisso de seguir a Sheva Mitzvot Benenoah, as 7 leis universais dos filhos de Noé, de não praticar idolatria,
de não blasfemar, de não derramar sangue, de não roubar, de não praticar imoralidade, de não maltratar os animais e praticar justiça. Que Hashem nos fortaleça para resistir às tentações, nos ilumine com sabedoria e nos guie sempre pelo caminho reto. Eterno, nosso Criador e sustentador, que tu criaste a humanidade com amor e com justiça. Olha para nós com misericórdia e compaixão. Ajuda-nos a reconhecer os nossos erros. Dá-nos forças para mudar. Guia-nos em teus caminhos de verdade e bondade. Inspira-nos a viver com temor e reverência, para que possamos cumprir a tua vontade em todas as nossas ações. Que nossas escolhas sejam agradáveis diante de ti e que encontremos paz e bênção sob o teu olhar. Baruch Hashem. Amém.